Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma unidade da nossa disciplina de técnicas de pesquisa em contabilidade. Meu nome é a professora Daniela Augusto e nessa unidade nós vamos trabalhar os conceitos de conhecimento e pesquisa científica. Para tanto, o objetivo dessa unidade é conceituar ciência e pesquisa, apresentar os métodos científicos e descrever a formalização da pesquisa. Mas para a gente começar a trabalhar esses conceitos de pesquisa científica e conhecimento, é interessante a gente trabalhar um pouco os conceitos de conhecimento popular e conhecimento científico. Então, o que é que seria o conhecimento popular? O conhecimento popular ou o senso comum é aquele conhecimento que se fundamenta na percepção dos fatos, dos objetos ou dos fenômenos. Isso pelo próprio estado de ânimo e emoção de quem está observando. É um pensamento mais reflexivo e normalmente ele é limitado à familiaridade que o observador tem, ou que o pesquisador tem, ou que o conhecedor tem sobre aquele objeto. Ele é um conhecimento assistêmico, pois ele não se baseia em uma formulação geral sobre aqueles fenômenos. Ele não se baseia na explicação dos fenômenos de uma forma geral, e sim na explicação da forma como nós observamos esses fenômenos. E também podemos dizer que o conhecimento popular, ele seria falível e inexato, pois ele não se baseia no que se viu, aliás, ele se baseia apenas no que se viu ou se ouviu sobre aquele determinado fato. Diferente, por exemplo, do que nós consideramos como conhecimento científico. O conhecimento científico ele já se fundamenta em fatos reais, em hipóteses, em preposições que têm uma certa veracidade e que essa veracidade pode ser conhecida por meio de uma experimentação e não simplesmente pela observação. Ele já seria um conhecimento mais sistêmico, pois ele tem um ordenamento lógico, por isso a metodologia, e ele serve para construir conhecimentos materiais e não simplesmente conhecimentos desconexos. Ele é falível, assim como o conhecimento popular, pois nada é definitivo ou absoluto. No entanto, ele tem uma proximidade mais exata, pois sempre é possível a gente rever, reformular a teoria. Mas eu não estou dizendo que o conhecimento popular ele é errado e o conhecimento científico ele é o certo. Não é isso. Na verdade, a gente poderia dizer de uma forma geral que o conhecimento popular ele não se distingue do conhecimento científico pela veracidade ou pela natureza do objeto, mas sim pela forma, pelo método, pelo modo ou instrumentação de conhecer esse objeto. Então, normalmente, o conhecimento popular é quem inicia o desenvolvimento do conhecimento científico. Por quê? Porque, normalmente, para a gente desenvolver o conhecimento científico, nós trabalhamos com a ideia de método científico. Então, o método científico nada mais é do que um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos que são adotados para atingir e descobrir determinado conhecimento. O conhecimento científico seria, por exemplo, partir da ideia do conhecimento popular e a partir da observação do conjunto de procedimentos, do conjunto de provas, a gente identifica a racionalização desse conhecimento popular. Então, para a gente dar continuidade a essa ideia, quais seriam as formas de desenvolver os métodos científicos ou desenvolver os conhecimentos científicos? Nós temos 5 métodos científicos que são bastante utilizados em todas as ciências. Nós teríamos o método dedutivo, o método indutivo, o hipotético dedutivo, o dialético e o fenomenológico. Então, o que é que seria a ideia deste método dedutivo? Nós vamos aprofundar esses conceitos em sala de aula, mas o método dedutivo é um método que normalmente parte de algo geral, um conhecimento geral, e vem para algo mais particular. Normalmente o método dedutivo, ele pressupõe-se a razão como a única forma de chegar ao conhecimento mais verdadeiro. Esse método dedutivo, normalmente, ele parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e, a partir daí, ele chega às suas conclusões basicamente relacionadas à formalização da lógica científica.
Então, vou dar um exemplo bem clássico que você vê em todos os livros com relação ao método dedutivo. Por exemplo, se você chegar com a seguinte teoria, que é o conhecimento geral, e dizer o seguinte: todo ser vivo tem um coração. O cachorro é um ser vivo, logo o cachorro tem um coração, tá? Essa dedução, ela é uma dedução lógica, mas ela é uma dedução que, digamos assim, por mais que você abra o cachorro e diga que o cachorro não tem coração, tem. Você chega ao particular, quer dizer que o cachorro é um ser vivo, por uma análise mais geral. Esse tipo de método, ele é mais utilizado nas ciências puras e nas ciências biológicas. Por quê? Porque eles têm esses pressupostos mais gerais. Para as ciências sociais aplicadas, esses pressupostos ficam muito complexos. Deixa eu dar um exemplo do método dedutivo se a gente quisesse utilizar na contabilidade. Por exemplo, eu tenho um princípio contábil chamado princípio da entidade contábil, que vocês conhecem, que é o princípio que diz que a gente deve separar o patrimônio dos sócios do patrimônio da empresa. E eu chego e digo assim: o princípio da entidade é algo necessário à sobrevivência da empresa. Uma empresa familiar é uma empresa familiar é um tipo de empresa. Logo, uma empresa familiar se ampara pelos princípios da entidade. A gente não pode dizer isso porque existem empresas familiares de vários tipos e algumas empresas familiares honram o princípio da entidade por já estarem mais evoluídas e outras não honram. Então, se a gente for trabalhar esse método dedutivo nas ciências sociais, a gente que por dedução tem que dizer que todas as empresas familiares honram com o princípio da entidade. E isso não é uma verdade absoluta. Por isso que nós utilizamos em ciências sociais aplicadas mais o método indutivo. Então, o que seria o método indutivo? É um método que parte do particular e vai para o geral. Normalmente, esse método, ele baseia-se na experiência e a partir da experiência, a gente chega ao global. Pegando de novo o exemplo do cachorro. Então, se eu disser que observei o cachorro e que o cachorro tem um coração, pelo método indutivo, eu digo que a maioria dos cães, por observação, tem um coração. Logo, os cães seriam seres vivos. Então, eu parto desse geral e vou do particular e vou para o geral. Voltando aqui ao meu exemplo da empresa familiar. O que eu posso dizer se utilizar o método indutivo para chegar ao conhecimento científico sobre empresa familiar, o que eu posso dizer é o seguinte: observando-se as diversas empresas familiares, pode-se dizer que, no conjunto de empresas familiares observadas, uma grande quantidade não utiliza o princípio da entidade por serem pequenas empresas. No entanto, se você observar uma grande empresa, uma grande empresa familiar, ela utiliza bem o princípio da entidade. Então, a gente estaria partindo de uma observação para dizer que, de uma forma geral, as empresas honram com o princípio da entidade. Tá? Então, esse método indutivo ele é bem mais utilizado nas ciências sociais aplicadas do que o método dedutivo, até porque nossa observação da sociedade aplicada é que faz com que a gente desenvolva nossa ciência social. Existe também o método hipotético dedutivo. Esse método hipotético dedutivo, ele já seria mais ou menos a ideia de uma reação ao método indutivo, puxando ele mais para o método dedutivo. Complicou, né? Mas vamos lá. A ideia do método hipotético dedutivo é a ideia de que você não parte de uma observação, você parte de uma hipótese. Nós vamos ver lá na frente que hipótese nada mais é do que a resposta a um possível problema. Então, eu crio uma hipótese e a partir dessa hipótese eu vou para a razão. E dessa razão, eu observo se a minha hipótese estaria certa ou errada. Então, eu não parto da razão lógica para definir se eu estou correto ou eu estou errado. Eu parto de uma hipótese. Esse método hipotético dedutivo é pouquíssimo
utilizado em ciências sociais, mas ele é mais utilizado, digamos, do que só o dedutivo. Então, se a gente fosse colocar aqui numa escala de uso, a gente teria que o método indutivo é o mais utilizado, o hipotético dedutivo é o segundo mais utilizado e, nesse parâmetro desses três, o dedutivo estaria em último lugar nas ciências sociais aplicadas. Para a gente fechar essa parte, nós teríamos mais o método dialético e o fenomenológico. O que seria a ideia do dialético? No método dialético, a gente trabalha, digamos, duas ideias para se trabalhar o diálogo. Nós podemos desenvolver o método dialético, por exemplo, para discutir se o princípio da entidade é bom ou é ruim, qual é a argumentação dele ser bom, qual é a argumentação dele ser ruim. Nós podemos discutir, por exemplo, se uma empresa familiar é uma empresa que pode evoluir ou que não pode evoluir. Então, seria mais ou menos essa ideia de pegar dois contrapontos a respeito da mesma ideia e dialogar entre esses dois contrapontos. Já o método fenomenológico, ele aos poucos está começando a ser usado nas ciências sociais aplicadas, porque esse método ele trabalha com o conceito de fenômeno, de explicação de fenômeno. Então, seria mais ou menos a ideia do seguinte: como é que eu posso explicar o fenômeno pequenas empresas que não cumprem o princípio da entidade e continuam ativas até hoje? Então, isso seria um fenômeno que meio que sai da lógica contábil, que é todas as empresas devem honrar com o princípio da entidade, tá? Então, esses métodos a gente vai aprofundar em sala de aula, mas para eu chegar ao conhecimento científico, eu tenho que trabalhar algum desses métodos. Futuramente, nós vamos fazer uma atividade onde vocês vão fazer uma pesquisa sobre quais seriam os métodos utilizados em nossas pesquisas na área de ciências sociais aplicadas. Então, partindo desses conceitos, o que seria ciência? Então, ciência nada mais é do que atividades e atitudes racionais ligadas ao conhecimento sistêmico, os quais possuem um objeto definido e a possibilidade de verificação. Então, ciência é todo aquele conhecimento construído de forma sistêmica, ou seja, por meio de um método, e toda e qualquer ciência, ela tem um objeto definido e é possível a gente verificar a racionalidade e os dados relativos a esse objeto. Então, partindo dessa ideia, eu pergunto a vocês: a contabilidade, ela seria uma ciência, ela seria um método, uma técnica, ou ela seria uma arte? Vamos pensar e discutir isso em sala de aula. A partir dessa argumentação, nós vamos ampliar esses conceitos de ciência, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre essa pergunta. Contabilidade é uma ciência, é um método ou é uma arte? Então, pessoal, com isso ficamos por aqui. Aguardo todos na próxima aula e até a próxima.